duas partes. Vou ver com vocês, eu até separei aqui, ó os temas que mais caem. Recurso, ação penal, provas, competência, prisão e provas, inquérito policial e legislação extravagante. Está no nosso top 5. Vamos dividir o maratonando assim. Nós temos aula hoje e depois nós temos aula dia 9/11. Hoje nós vamos ver as que mais caem. Recurso, ação penal, provas e competência. Da aula de hoje, recurso eu tenho certeza que cai na prova, porque sempre cai. Ação penal, quem estava comigo no intensivo, eu falei. Veio em 2019, pulou 2020, veio 21, 22, pulou 23. Então, vai vir de novo a ação penal, igual eu falei para os meninos que ia cair inquérito. Fechou? Então, para a gente não começar já martelando em questão, vou propor para vocês o seguinte. Nós vamos fazer um resuminho rápido de cada ponto que a gente vai entrar. E aí vocês vão ver que vai ficar facinho da gente responder a questão. Então, nós vamos começar com um resuminho de recurso. Batemos nas questões. Depois a gente vem resuminho de ação penal bem objetivo, daquele assim, odeio o processo penal, não sei nada, mas se eu ver esse resumo eu vou acertar. É essa a ideia, tá? Não precisa entender. Eu preciso acertar a questão agora. Está chegando a hora da prova. Fechou? Viemos com ação penal, questões. Depois a gente vem resuminho de provas, bem fácil. Questões. Resuminho de competência e a gente faz questão. Combinado? Ó, de recurso, eu vou propor para vocês o seguinte. Nós vamos fazer uma linha do tempo. Porque recurso, gente, a prova ela vai te trazer um caso problema e no final ela vai te falar, advogado, qual que é o recurso? Então, a gente precisa saber o cabimento desse recurso. Então, eu vou propor com vocês uma linha do tempo. Não vamos entrar em cada recurso, não. A prova te trouxe aquela questão. Cabe o quê? É isso que a gente vai ver na linha do tempo. Fechou? Então, ó. Nós vamos entrar, então, já que nós estamos falando de recurso, na fase recursal. Se eu estou falando da fase recursal, eu vou iniciar ela com uma sentença. Mas eu também posso iniciar essa fase recursal com uma decisão, mas também uma sentença. E aqui, eu também posso ter vou dividir em 3. Uma decisão e uma sentença. Se eu tenho uma decisão e uma sentença, e a prova te falou, fácil, que essa sentença, que essa decisão, ela é obscura, omissa ou contraditória, vai caber o quê, gente? Fala comigo. Embargo de declaração. Então, vai caber embargo de declaração. Vou fazer o quadro bem bonitinho. Eu vou propor. Qual que é o prazo? Da onde vocês tiraram 5 dias? Da onde vocês tiraram 15 dias? Da onde vocês tiraram 8 dias? Gente, processo penal, o trem é sério, é bruto. Não é processo civil, não. Nós temos só 2 dias. 2 dias. Pensou em processo penal, pensou num povo bruto, diferenciado. Nós temos pouco tempo. 2 dias. Esquece tudo que vocês sabem de processo civil aqui nessa aula de hoje. 2 dias. Então, nós temos nosso primeiro recurso. Embargos de declaração. Fácil da gente descobrir na prova, porque vai vir com omissão, contradição, obscuridade. Agora, vai te falar o seguinte, na segunda fase cai muito em questões da segunda fase. Te fala que aquela decisão, ela tem uma obscuridade. Que aquela decisão, ela foi omissa naquele ponto. Que aquela decisão, ela foi contraditória. O juiz condenou numa coisa e fundamentou em outra, e fundamentou em absolvição. Então, peraí. Você, advogado, vai propor o quê? Embargo de declaração. Então, a prova, ela vai te trazer, ela tem que te trazer essas 3 palavras. Uma delas. Fechou? Agora, as canetas estão ruins, peraí. Se eu tenho uma sentença pura e simples, e dessa sentença aqui, ó, a prova te fala que ela é condenatória,
ou ela é absolutória, eu vou ter o quê, gente? Apelação. Apelação. Então, se a FGV te trouxe que a gente tem uma sentença condenatória ou absolutória, vai caber o quê? Apelação. Junto? Fácil, né? Agora, se eu tenho uma decisão ou uma sentença, aqui só sentença. Se eu tenho uma decisão ou uma sentença que eu chamo de esquisita. Vocês podem escrever no esquisita. Por que esquisita? Porque ela não é nem condenatória, nem absolutória. Ela é uma decisão estranha. Ela é uma decisão. Ela é uma sentença. Que vai estar prevista onde? No 581 do CPP. Por exemplo, uma decisão estranha. Que rejeita a NPP. Ela não é nem condenatória, nem absolutória. Ela é estranha. Ou então, que faz a pronúncia, que encaminha para o tribunal do júri, ou então, que rejeita denúncia. Tá vendo? A prova vai te falar que é uma decisão, que é uma sentença, que não é nem condenatória nem absolutória. Disso aqui vai caber o quê, gente? Opa! Reze. Recurso, só tem aqui, no processo penal. Recurso em sentido estrito. Nosso outro recurso. Então, gabarito e prova. Ou vai ser embargos, ou vai ser reze, ou vai ser apelação. Agora, eu posso ter uma decisão, sentença, proveniente, olha aqui, do juízo da... Nossa, esse barulhinho aqui tá um horror. Do juízo da execução penal. Matéria, gente, trazida na LEP. O que é matéria trazida na LEP? Progressão de regime, livramento condicional. Vai caber o quê? Agravo em execução. Nosso outro gabarito de prova. Agora, se a gente tem FGV te falando que você tem um desses 3 recursos já interpostos, a outra parte vai fazer o quê? Nós vamos ter que mudar isso aqui. A outra parte vai fazer o quê? Fala comigo, gente. Contra razões. Então, eu vou fazer, por exemplo, eu tenho uma sentença condenatória. Nós, advogados de defesa do PEBA, vamos fazer o quê? Apelação. O Ministério Público vai fazer o quê? Contra razões. Por quê? Porque ele quer manter a condenatória. Eu tenho um reze, por exemplo, rejeitou queixa-crime. Lembra? Peça privativa de advogado dentro da ação penal privada. Rejeitou. Nós, advogados que interpomos a queixa-crime, vamos fazer o quê? Reze. A outra parte vai fazer o quê? Contra razões, porque ela quer que seja mantida a rejeição. Agravo em execução, a mesma coisa. Então, atentem se a FGV no gabarito já falou que tem recurso interposto. Agora, se eu tenho esses recursos com as suas contrarrazões, isso aqui vai para onde? Vai para o tribunal. O tribunal vai julgar essas peças, certo? Agora, aqui, ó, tanto na apelação, quanto no rés, quanto no agravo, são peças de recurso. Peças de recurso, nós temos 2 petições. Nós temos a interposição e nós temos as razões. Se eu fiz uma interposição para o juiz de primeiro grau aqui, ó, porque depois as minhas razões vão para o tribunal. E o juiz de primeiro grau falou assim, ó, nego seguimento ao seu recurso. Obstacularizo que o seu recurso suba para o tribunal. Você vai fazer o quê?
Não. Isso é trabalho, não faço ideia como que funciona lá, e aquilo ali é processo civil. Aqui nós não temos agravo de instrumento e, graças ao bom Deus, não temos agravo de petição. Gente, se eu tenho, olha a palavra, não, me ajuda, Nossa Senhora, denega. Eu vou fazer o que do denega da apelação? Ó, reze. Se eu tenho denegando reze e agravo, ó. Não, nós vamos fazer isso aqui tudo de novo, que não tem como errar. Nós vamos devagar. Se eu tenho reze em agravo de execução denegado, eu vou fazer o quê? Que foi a pergunta mais difícil da prova da FGV sobre recurso. Carta testemunhável. Choca. Choquei. 48 horas o prazo, tá? 48 horas o prazo. Vamos com calma. Vamos de novo? Lá do início? Devagarzinho? Ó. Nós estamos entrando para quem está boiando. Nós estamos falando de recurso. Para eu ter recurso, eu tenho o quê? Sentença. Sentença de primeiro grau. Dividir aqui em 1, 2 e 3. Se eu tenho uma sentença de primeiro grau, regra, vamos dizer assim, do Código de Processo Penal, condenatória ou absolutória, eu vou fazer o quê? Apelação. Se eu tenho, aqui ó, pode ser uma decisão. Se eu tenho uma decisão ou uma sentença de primeiro grau esquisita, não é nem condenatória nem absolutória, é qualquer outra coisa que vocês nunca viram na vida, vocês vão fazer o quê? Reze. Não, não vai rezar. Reze. Recurso em sentido estrito. O que a FGV mais te cobra do 581? Que são os incisos que cabe reze. Só esses, ó. Rejeita a denúncia, rejeita a NPP e decisão de pronúncia. São só esses. Porque se vocês abrirem o 581 hoje, a maioria daqueles incisos, eles estão revogados. Porque são matérias da onde? De agravo em execução. Então, sobrou para o reze pouca coisa hoje em dia. Sobrou rejeição da denúncia, rejeição do NPP, pronúncia, extinção da punibilidade. Coisa esquisita, gente. Viu uma coisa esquisita? Reze. Agora, eu tenho uma decisão, sentença proveniente do juízo. Olha aqui, vai estar na prova. Do juízo da execução penal. Vai estar escrito isso. Ah, eu já tinha escrito, né? Do juízo da execução penal. Se a prova te falar assim, ó, eu tenho uma decisão do juízo da execução penal de Carlinhos. Você vai falar na hora, agravo em execução. Matéria, gente, trazida na LEP. Progressão de regime, livramento condicional. Matérias que você vai ver na execução penal. Então, vai caber o quê? Agravo em execução. Execução penal, agravo em execução. Falou em execução, agravo em execução. Agora, recursos já interpostos. Nós já temos apelação, nós já temos reze, nós já temos agravo de execução interpostos. Você foi intimado. Vai fazer o quê? Rezar? Contra razões a esses recursos. Então, contra razões ao agravo em execução, contra razões ao reze, contra razões da apelação. Isso tudo aqui, essas duas pecinhas, ó, elas vão para onde? Para o tribunal. Elas vão subir para o tribunal. Se o juiz de primeiro grau, que é para onde você primeiro interpõe, falar assim, ó, denego segmento. A prova vai te falar, denego segmento. Obstacularizo que o seu recurso vá para o tribunal. Porque está intempestivo, por exemplo, e talvez não está. Se for apelação, você vai fazer o quê? Reze. Se for reze ou contra agravo em execução, denegou, você vai fazer o quê? Carta testemunhável. Não tem erro. Junto? Tem aqui, ó. Denega tanto do agravo quanto do reze, carta testemunhável. Por quê? Lá na frente, você vai ver que tanto o agravo quanto o reze, eles seguem o mesmo procedimento. São iguais. Então, tudo que acontece no reze, acontece no agravo. Ele é usado aqui, ó. Quando eu tenho decisões do 581. Quando eu tenho decisão que não é condenatória nem absolutória no Código de Processo Penal.
você tem uma decisão, não é condenatória, nem absolutória, vai caber o quê? Reze. Vai caber reze. É o esquisito que eu falo, é porque não é nenhuma dessas duas. Você vai estar lendo a prova e vai ver uma decisão assim, nada a ver. Que decisão que é essa? Vou fazer o quê? Nem absolutória vai ser o quê? Reze. Fechou? Tudo isso aqui, gente, subiu para onde? Para o tribunal. Quando chegou no tribunal, o tribunal vai fazer o julgamento. Desse julgamento, ele vai proferir um acórdão. O acórdão é a decisão de segundo grau. Esse acórdão aqui, eu posso ter 3 decisões. E aqui, gente, também, ó. Se for obscuro, omisso ou contraditório, embargos de declaração no mesmo prazo. Não. Isso aqui, ó, Tribunal de Justiça. Por quê? Olha aqui. Você tem uma sentença de primeiro grau, por exemplo, da Placidina, da Vara de Organização Criminosa. A Placidina condenou o seu cliente em organização criminosa. Você tem uma sentença ali de primeiro grau, do juiz ali de térreo, de piso. Quem é maior do que ela que pode reverter essa decisão? O Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça na pessoa dos desembargadores. Então, os desembargadores vão reverter essa decisão dela, que é aqui, ó. Então, o seu recurso vai subir para o Tribunal de Justiça. Fechou? Quando chegar no Tribunal de Justiça, eu posso ter um acórdão, que é uma decisão, ó. 3 coisas. Ou eu vou ter que ela foi, e a prova vai te dar essa palavra, não unânime. Ou ela vai te falar que infringiu lei federal. Que lei federal que é essa, gente? CPP, UCP, lei federal. Código de Processo Penal. Ou ela vai falar que te infringiu a Constituição. Calma. Se você tem na questão te trazendo um acordo, uma decisão de segundo grau, que foi não unânime, você vai fazer o quê? E aqui, ó, nós vamos ver essa questão, esse recurso é exclusivo da defesa. Porque, por exemplo, gente, volta na Placidina, que condenou o seu cliente. Ela condenou o seu cliente e em uma das condenações dela, ela qualificou essa organização criminosa com roubo majorado. Tem uma qualificadora do roubo. Você fez a apelação e falou, ô desembargador, tribunal, terceira câmara, não tem essa qualificadora não. É roubo simples caput. No julgamento aqui do tribunal, ó, 3 desembargadores, um falou assim, concordo com você. Concordo, Vinícius, com você, realmente. Não tem que ter essa qualificadora. Mas os outros 2 falaram, não, tem que ter. Você, advogado, vai fazer o quê? Qual que é o recurso? Embargos, infringentes e aí, aqui fala I de nulidade, né? Mas é tecnicamente errado, vou explicar por quê. Embargos, infringentes e de nulidade. Então, viu que aquela decisão foi não unânime, você vai fazer embargos, infringentes e de nulidade. Mas cuidado, a prova tem feito muito isso, nós vamos ver isso em questão. Embargos, infringentes e de nulidade, gente, fala tudo junto, mas ele não é tudo junto. Eu vou ter embargos somente infringentes, ou somente embargos de nulidade. Os infringentes, lembra assim, ó, N, é meio parecido com M. É quando ter matéria de mérito. Por exemplo, mérito não, gente, material, né? Opa, perdão. Quando tiver matéria material, Código Penal. Por exemplo, não falei para vocês que no julgamento aqui, um desembargador foi favorável para você para tirar agravante? Agravante de roubo é processo ou material? Matéria, Código Penal. Então, você vai fazer embargos infringentes somente. Agora, se a sentença, no seu recurso de apelação, você falou assim, ó, tem uma nulidade processual. Se é processual, você vai fazer embargos de nulidade.
Mas você pode ter, na mesma decisão, que foi não unânime, tanto matéria processual quanto matéria de mérito. Você vai fazer os dois, embargos infringentes e de nulidade. Confuso? Entenderam direitinho? Jura? Pode. E aí as alternativas vai vir assim, ó, embargos infringentes, B, embargos de nulidade, C, embargos infringentes de nulidade, ou letra D, recurso ordinário constitucional. Então, você tem que se atentar a qual foi essa decisão que foi não unânime. O desembargador vencido, ele foi por matéria de mérito, por matéria material, ou ele foi processual? Foi uma nulidade processual, foi uma agravante, foi uma atenuante, o que que foi? E aí você vai poder escolher o recurso. Ela vai te trazer o assunto, por exemplo, ele vai te trazer da agravante, ele vai te trazer concurso de pessoas, ele vai te trazer erro de tipo. Isso tudo é o quê? Dentro do Código Penal. Matéria, direito material. Então, você vai fazer só o quê? Embargos e infringentes. Agora, se esse voto que foi vencido do desembargador, ele acatou sua nulidade processual, ele acatou um vício que teve no seu processo, se for assuntos processuais, você vai fazer embargos de nulidade. Agora, o voto vencido do desembargador tinha os dois. Tinha tanto matéria material quanto processual. Você vai fazer embargos infringentes e de nulidade. Fechou? Agora, se infringiu lei federal, gente, nós vamos fazer o quê? O RESP. O recurso especial para onde? Para o STJ. Se infringiu a Constituição, um recurso extraordinário para o STF. Gabarito e prova. O que nós vamos ter? De novo, apelação, rese, agravo em execução, embargos de declaração, contrarrazões, denegou segmento da apelação, rese, denegou rese e agravo em execução, carta testemunhável. Estou no tribunal, estou falando de um acórdão. Acórdão que foi não unânime. Embargos infringentes e de nulidade. Lembrar que infringentes, ó, do Nzinho, material. Se for nulidade, processual. Infringiu lei federal, RESP. Infringiu a Constituição, RE, recurso extraordinário. Todo mundo junto até aqui? Jura? Não unânime. Por maioria. Aí não cabe embargos infringentes de nulidade. Só vai caber embargos infringentes de nulidade quando um desembargador for contrário aos outros. Quando um divergir. Fechou? Não, porque são 3. São sempre 3 para na Câmara. É sempre assuntos que estão no Código Penal. Nós vamos ver em questão, você vai conseguir identificar direitinho o que é material, o que é processual. Fechou? Pode apagar? Nossa, que ficou uó, né? Tá. Só pegar minha aguinha. Gente, recurso sempre cai, de verdade. Vocês vão ver comigo, vocês vão falar, a professora falou que ia cair recurso. Olha lá, é o top 1, ó. 31 questões de incidência. Eu podia tanto deixar esse quadro, né, mas eu tenho que escrever o do rock. Vou falar agora. E é o que mais cai. Mas nós vamos ver os 3 primeiros hoje. Foi? Se não, tira foto e vai pro Instagram. Bora? Pode pagar? Ó. Esse de agora, gente,
é uma das maiores incidências. Eu acho que até mais do que esses recursos aqui. E esse aqui vocês vão usar muito na prática, ó, quem for criminalista. Espero que todos saiam daqui criminalistas. Seguinte. Raciocina comigo, junto comigo. Aqui é um chão. Tenho aqui delegado de polícia. Delegado de polícia prendeu o seu cliente. Se ele prendeu o seu cliente, ele é o quê, gente? Autoridade coautora, né? Tá, além de policial, ele é autoridade coautora, certo? Ele prendeu o seu cliente, você vai fazer o quê? Qual que é a peça não privativa de advogado? Restringiu sua liberdade. Habeas corpus. Você vai subir esse habeas corpus para quem? Para o juiz de primeiro grau, hoje juiz das garantias. Juiz de primeiro grau, agora, é sua autoridade coautora, prendeu seu cliente. Você vai fazer um habeas corpus para quem? Para quem, gente? Pro TJ. Deixa eu só pôr bonitinho aqui para seguir a ordem. Pro TJ. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, sua autoridade coautora, prendeu seu cliente. Você vai fazer um habeas corpus para quem? Para quem antes do STF? STJ. STJ, sua autoridade coautora, prendeu seu cliente. Você vai fazer um habeas corpus para quem? STF. Fechou? Agora, vamos pôr aqui uma outra estrutura. Eu tenho juiz de primeiro grau. Olha a palavra. Denegando o seu habeas corpus. Isso aqui é uma ordem lógica de competência, certo? Mas dentro da fase de recurso, porque essa ordem lógica não vai cair porque habeas corpus não é peça privativa de advogado. Eu tenho o juiz de primeiro grau denegando seu habeas corpus. Você vai fazer qual recurso? Para o Tribunal de Justiça? Reze. Fechou? Não chora e não pira. Estranha. Tá vendo que é uma decisão esquisita? Você ia acertar. Esquisita, estranha. Denegou habeas corpus. Vai fazer o quê? Reze. Agora, você dentro do Tribunal de Justiça teve o seu habeas corpus denegado. Você vai fazer o quê em fase recursal? Para o STJ? Não. Primeiro que você falou. Não, gente, não tem agravo de instrumento aqui. Você me cobrou isso antes da gente começar. ROC. Recurso ordinário constitucional. Você tem STJ denegando o seu habeas corpus. Você vai fazer o quê? Qual recurso? ROC. Quando você estiver falando de denegação de habeas corpus, vocês vão falar ROC. A única exceção vai ser denegando habeas corpus quando eu estou no juízo de primeiro grau. Então, eu tenho habeas corpus denegado no juízo de primeiro grau e vou fazer o quê? Reze. O resto, você vai chutar ROC. Porque denegou habeas corpus, se não for juiz de primeiro grau, a resposta vai ser ROC. ROC. O ROC também cabe quando eu tenho no âmbito do TJ, porque o ROC não é do TJ para cima? ROC tudo para cima?
Se eu tenho no TJ denegando, MS. A prova também pode vir de cobrar MS. Nunca, acho que cobrou em CESP. Se eu tenho dentro do TJ denegando MS, mandado de segurança, eu vou fazer o quê? ROC. O ROC, gente, pensa assim, ó, é só em âmbito dos tribunais. Reze, primeiro grau. Porque o mandado de segurança denegado vai ser só aqui, ó. Vai caber ROC. Isso aqui é o que mais cai. Nós vamos ver que tem 17 questões, acho que 10. É só isso aqui, ó. Por isso que nós vamos passar rápido. Porque é só isso aqui, ó. Vamos de novo? Para fixar, sai do WhatsApp quem tiver. Tem o delegado de polícia, prendeu o PEBA. Vai fazer um habeas corpus para quem? Juiz de primeiro grau. Isso aqui, gente, é só para a gente pensar na lógica dos deuses e semideuses aqui. Delegado, juiz. Juiz de primeiro grau prendeu? TJ. TJ prendeu? STJ. STJ prendeu? STF. Então, aqui, delegado, juiz, TJ, STJ, STF. Em âmbito de recurso, que é o que a prova vai te cobrar, juiz de primeiro grau denegou seu habeas corpus. Reze. TJ denegou seu habeas corpus. ROC. STJ denegou seu habeas corpus. ROC. Não tem jeito de errar. Esse aqui vocês não podem errar. Não tem como. Ou a resposta vai ser ROC, ou a resposta vai ser reze. Vocês vão chutar no ROC. Porque o reze só tem uma alternativa. Só no juiz de primeiro grau. Aqui tem mais. Eu posso ter ROC denegado no habeas corpus denegado no TJ, habeas corpus denegado no STJ, ROC. Fechou? Jura? Se o STF denegar seu habeas corpus? Se o STJ denegar seu habeas corpus, ROC. Vai para o STF, é ROC. Fechou? Junto. Da aula de hoje, juro, da aula de hoje eu quero que vocês saiam só com isso aqui. Só com isso aqui eu quero que vocês saiam da aula de hoje. Com essas respostas. O quê? Na prova vai ter a seguinte palavra, ó. Denegou habeas corpus. Essa vai ser a palavra da questão. Você vai precisar ver o seguinte. Quem denegou? Quem denegou a ordem de habeas corpus? Vai falar. A gente vai ver uma questão que ela fala assim, ó, que o advogado recebeu 2 intimações. Uma do juiz de primeiro grau, que denegou habeas corpus. A outra intimação da Câmara Criminal, que denegou habeas corpus. Qual recurso? Do juiz? Qual que é o primeiro? Reze. Da Câmara? Ela vai te falar. Fechou? Câmara é ROC. Por que Câmara é ROC? Porque a Câmara eu estou falando de TJ. Fechou? Jura. Da aula de hoje eu quero que vocês saiam só com isso aqui, ó. O MS, primeiro, quando que eu entro com o MS? Quando eu tenho um direito líquido e certo. Certo? Se eu entro com o MS dentro do TJ, e o TJ denega seguimento ao meu mandado de segurança, ele fala, não. Você vai fazer o quê? Um ROC para STJ. Ingressei com o mandado de segurança no STJ. STJ denegou seguimento ao meu mandado de segurança. Eu vou fazer o quê? ROC para o STF. Depende da questão. O mandado de segurança é apartado. Não pensa que ele é junto aqui, não. Tá? Ele é outra coisa. Denegado. Tá? Porque ela nunca te cobrou mandado de segurança. A FGV. CESP já te cobrou. Então, eu quero só que vocês lembrem que se tiver mandado de segurança denegado, vai ser o quê? ROC. Fechou? Não. O reze é uma coisa. Aqui, ó, o reze, ele faz parte só disso aqui. Agora, se eu ingresso com mandado de segurança, eu vou ter um mandado de segurança... entendi o que você quer dizer. Eu vou ter um mandado de segurança denegado, ROC. Fechou? Por exemplo, quando vamos juntar nossa aula de inquérito. Eu tenho, no inquérito policial, que eu tenho acesso aos autos do inquérito policial desde que devidamente documentados.
Eu tenho um inquérito policial que está tramitando em segundo grau. O juiz, por exemplo, porque já está em âmbito de segundo grau, o juiz de primeiro grau decretou sigilo e não me deixa ter acesso. Mas eu tenho procuração. Eu tenho procuração. Ele não deixou eu ter acesso àquele processo. Eu vou fazer o quê? O mandado de segurança? Porque é um direito líquido e certo seu, advogado, de ter acesso aos autos daquele processo. Você vai fazer o mandado de segurança para quem? Para o TJ. TJ denegou. Falou, não concordo. Você vai fazer o quê? Um ROC. Fechou? Junto, gente, sobre a questão do recurso. Jura? Da aula de hoje, vocês vão sair isso aqui? Vamos acertar a questão, então? Bora? Ó. Isso aqui eu acho que está na área do aluno de vocês. Depois vocês conferem para mim. Aqui, ó, eu selecionei os que mais caem. Eu fiz todas as questões que já caiu na FGV. Todas. Separei isso aqui. A NPP está aqui no finalzinho porque é novo, né? Mas isso aqui vai subir. E depois fiz isso aqui, ó, super legal. Depois também, se vocês tiverem acesso, o que caiu em cada prova, ó, em cada exame. Vocês vão ver, gente, que em cada exame nós temos recurso. Em cada um dos exames nós temos recurso. Fechou? Uma questão de recurso vai ter. Pode ter certeza. Uma questão de recurso vai ter. E vai ser isso aqui, ó. ROC. De recurso, ó, os artigos mais cobrados. Também eu coloquei os que mais caem, que estava gabarito de prova. Bora. Ó. Antes da gente entrar em recurso. Antes da gente entrar nas questões. Tirando isso aqui e tirando aquela nossa primeira linha do tempo, eu quero que vocês anotem no caderno. Top 2 de recurso. A súmula 707 do STF. Pode anotar. É a que nós vamos começar com ela. 5 questões seguidas. Vai ser só dessa súmula. 5 questões seguidas. Súmula 707 do STF. Como vocês vão ter preguiça depois de verificar o que fala a súmula, eu vou ditar e vocês vão escrever. Eu vou resumir a súmula. 707. Qual autora? 707 do STF. É aqui, ó. Top 1. Top 2, e aquela primeira linha do tempo é a top 3 em questão. Coloca assim, ó, constitui nulidade. A falta de intimação. Calma. Constitui nulidade. A falta de intimação do denunciado. Constitui nulidade. A falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto. Calma. Constitui nulidade a falta de intimação do defensor para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição de denúncia não a suprindo a nomeação do defensor, não a suprindo a nomeação do defensor dativo. Para onde? Não a suprindo, vou falar de novo. Não a suprindo a nomeação do defensor dativo. Então, ó, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação do defensor dativo. Todo mundo escreveu a súmula direitinho, ela realmente é muito importante. Todo mundo? Gente, além de escrever a súmula, a gente precisa entender. O que a súmula está dizendo? Constitui nulidade.
Então, eu vou ter uma nulidade. Se eu não tiver a intimação do defensor, para quê? Por exemplo, olha aqui. Isso aqui, só ler a súmula e aí você vem fazendo a questão, você boia. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, procedimento comum ordinário normal, tá? Ó, FGV vai te contar esse caso. Crime, vamos começar lá do comecinho, crime X. Inquérito policial, o relatório entregou para juiz. Lembra da nossa aula de ação? O juiz chegou aqui e verificou qual que é a ação penal. Se essa ação penal for pública, ele vai encaminhar para quem? Para o MP, certo? Titular da ação penal. O MP vai fazer o quê? Oferecer denúncia. Uma daquelas opções, certo? Ele vai oferecer denúncia para quem? Para o juiz. O juiz precisa fazer o quê? Receber a denúncia, certo? Depois que ele recebe, ele vai mandar citar o acusado, nosso cliente, para oferecer resposta à acusação, certo? O nosso cliente, agente advogado, até aqui, ó, nós não estamos sabendo de nada. Nós não estamos sabendo de nada. Porra. Fechou? A gente não sabe que tem denúncia. Nós só vamos saber que tem denúncia quando a gente for citado. Se o juiz rejeita a denúncia, ou seja, ele não recebe, ele rejeita, ele fala assim, ó, essa denúncia é inepta. Eu tenho uma decisão de rejeição da denúncia. Vou fazer o quê? Eu, Ministério Público. Vou recorrer. Qual que vai ser o meu recurso? Na nossa primeira linha do tempo, uma decisão estranha. Não é condenatória nem absolutória. Vou fazer o quê? Eu, MP. Certo? O RESE vai subir para onde? Para o TJ. Concorda comigo que até aqui, nós, advogados de defesa, estamos sabendo de nada que está acontecendo? Nada. A súmula está dizendo o seguinte, que se a gente não for intimado para fazer contra-razões desse RESE aqui, ó, é nulo. E não adianta o juiz de primeiro grau que recebeu o RESE nomear defensor. Ele tem que intimar o acusado para que o acusado constitua defensor e faça contra-razões do RESE. Por quê, gente? Além de ser nulo, mas vamos entender o raciocínio da súmula. Eu tenho um RESE aqui, ó, que está subindo para o tribunal para acatar uma decisão que rejeitou. Qual que é o nosso interesse como advogado de defesa? Que essa decisão continue. Que essa decisão continue. Então, nós precisamos fazer as contra-razões para manter a decisão de rejeição. Por isso a importância da gente ser intimado. É isso que a súmula está te dizendo. Fechou? Bora. Ó, primeira questão. 5 vão ser elas seguidas só dessa súmula. Ó lá. Antônio Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Gente, sempre sublinha as palavrinhas-chave, ó. Pelo crime de tráfico de drogas. Ó, essa denúncia foi rejeitada pelo juiz de primeiro grau, por falta de prova mínima de autoria e materialidade. O órgão do Ministério Público interpôs qual recurso? RESE. Dessa decisão já arrazoado. O que é já arrazoado? Que já teve razões apresentadas. A prova ainda te ajudou, ó, 2023. Para evitar a caracterização de uma nulidade processual, é correto afirmar que o juiz deve fazer o quê? Nomear defensor público? Não. Dativo? Dativo? Não. Nomear defensor nenhum. Porque quem que é o dativo? O defensor dativo é aquele que você pega ali no fórum. O juiz está lá no gabinete dele e falou assim, recebi esse RESE, ou recebi essa denúncia. Essa denúncia aqui, eu vou rejeitar ela porque não tem prova da materialidade. Ixi, o acusado tem que ficar sabendo disso aqui, né? Mas como eu não sei cadê o acusado, difícil demais, tem que citar ele, achar endereço. Advogado, tá passando aqui, vai fazer a audiência em seguida? Vem cá. Deixa eu te intimar para você fazer as contrarrazões desse recurso aqui. Não, defensor dativo não. Eu vou chamar o acusado, aquela pessoa que tem um interesse, para que ele constitua seu próprio advogado. Espera aí, talvez ele é advogado,
Então, o acusado que vai precisar constituir o advogado. Fechou? Se o acusado falar assim, não tem dinheiro, não vou fazer nada, vai para a defensoria, o defensor dativo, jamais. Jamais. Combinado? Não. Ele tem que notificar o acusado. Combinado? Então, ele vai notificar Antônio para apresentar contra-razões. Remeter para o tribunal? Não. Fechou? Tá vendo? Não é difícil. Gente, processo penal é bom demais. Aquela foi 2023, essa 2019, a mesma coisa. Vitor foi denunciado pela prática de um crime de peculato. O magistrado, quando da análise da inicial acusatória, decide rejeitar a denúncia. Da rejeição da denúncia, cabe qual recurso? Rese. Então, o MP interpôs rese, sendo os autos encaminhados ao tribunal de imediato para decisão. Todavia, Vitor, em consulta ao site eletrônico do tribunal, toma conhecimento da existência do recurso, razão pela qual procura seu advogado e demonstra preocupação com a revisão da decisão do juiz de primeira instância. Onde que o Vitor viu que estava o recurso? No site do tribunal. Isso quer dizer que o recurso subiu para o tribunal. Considerando as informações narradas, de acordo com a jurisprudência, já te deu a dica, do STF, o advogado de Vitor deverá esclarecer que o tribunal não poderá conhecer do recurso apresentado. Certo? Tendo em vista que a decisão de rejeição da denúncia é irrecorrível? Não. Ela é recorrível por quê? Por rese. O tribunal não poderá conhecer do recurso apresentado, certo? Pois caberia recurso de apelação? Não. Ele deveria ter sido intimado para apresentar contra-razões, certinho, apesar de ainda não figurar como réu, mas tão somente como denunciado. Gente, aqui, ele ainda não está como réu. Ele nem está no triângulo processual, ele não está sabendo de nada. Então, ele precisa ser intimado. Fechou? Então, letra C. Mas vamos ver a D. Caso o tribunal dê provimento ao recurso, os autos serão encaminhados para o juiz de primeira instância para nova decisão sobre recebimento ou não da denúncia? Não, gente, porque esse aqui já é nulidade. Fechou? A letra C. Chegou nela direitinho? Chegou? Junto? Chegou nela? Chegou? Letra C? Não, a letra B está errada por quê? Pois caberia recurso de apelação. Não é recurso de apelação, é o rese, da decisão que rejeita. Apelação cabe quando? Quando eu tenho uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória. Tá? 3. Mesma coisa, de novo. Marcelo foi denunciado pela prática de um crime de furto, entendendo que não haveria justa causa. Antes mesmo de citar o acusado, o magistrado não recebeu a denúncia. Diante disso, o Ministério Público interpôs o recurso adequado. Qual recurso? Rese. Vocês não vão esquecer. Analisando a hipótese, é correto afirmar que o recurso apresentado pelo Ministério Público foi de apelação? Não. É rese. Apesar de ainda não ter sido citado, Marcelo deve ser intimado para apresentar contra-razões ao recurso sob pena de nulidade? Por que ainda não, gente? Vamos ver as outras. Mantida a decisão do magistrado pelo tribunal, não poderá o Ministério Público oferecer nova denúncia pelo mesmo fato, ainda que surjam provas novas. Qual que é por que essa questão está errada? Essa letra C. Primeiro, que o tribunal não vai poder manter a decisão. Ele precisa intimar. E olha aqui o erro maior dela. Lembrem a ação penal? Mesmo que eu tenha novas provas, eu posso oferecer ação. Eu posso desarquivar o inquérito policial. Se eu tenho novas provas, eu posso. Fechou? A D, por que a D está errada? Antes da rejeição da denúncia, deveria ter o magistrado citado o réu para apresentar a resposta à acusação? Não, gente, porque eu só vou citar o réu para apresentar a resposta à acusação se o juiz recebeu a denúncia. Ele não recebeu, ele rejeitou a denúncia.
Então, se ele não recebeu, se ele não rejeitou, para que vai chamar o réu para responder à acusação? A acusação não foi aceita. Jura? Errar essa questão por quê? Mas qual que é a nossa súmula? O que diz a nossa súmula? Que se não intimar o advogado, se não intimar o acusado para apresentar advogado, qual que é a consequência? Nulidade. Então, se ele aqui, ó, apesar de ainda não ter sido citado, Marcelo deve ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, sob pena de nulidade. O que é a nulidade? Se ele não foi intimado para apresentar as contrarrazões. Não, a resposta da 2 é a letra... A resposta da 2 é a letra C. Não, é letra C, certeza absoluta. É letra C, tá? Depois você me mostra. Gente, viram que a gente fez 3 questões sobre essa súmula? Súmula 707 do STF? Não vamos errar? Quer que faz uma revisão rápido de novo? Ou não precisa? Rapidinho? Ó, vamos escrever, senão, gente, não podemos errar ela. Ó, vou escrever aqui. Se eu estou trazendo um procedimento comum ordinário, eu tenho o quê, ó? Lá da nossa aula de inquérito, lá do comecinho, gente, tenta entendendo como advogado. Ó, eu tenho um crime X. Esse crime X vai tramitar no âmbito das investigações através de um inquérito policial. Quando eu cheguei no inquérito policial, o delegado, ele vai concluir esse inquérito e vai fazer um relatório. Ele vai fazer um relatório concluindo o inquérito. E vai remeter esse relatório para o juiz das garantias. O juiz vai verificar o quê? Esse crime aqui, ó, é qual ação penal? É uma ação penal pública ou é uma ação penal privada? Ah, aqui é um crime de roubo. Então, é ação penal pública, o titular é o MP. O MP, viu que tem justa causa, vai fazer a denúncia. Ele vai fazer a denúncia e remeter para o juiz. Quando chegar no juiz, o juiz vai verificar se essa denúncia aqui não é inepta. Se, por exemplo, não qualificou, não colocou a tipificação legal. Ah, mas espera aí, MP. Entendo que não está preenchida a justa causa. Não tem indícios de autoria, não tem prova da materialidade. Eu vou fazer o que com essa denúncia, então? Eu não vou aceitá-la. Eu vou rejeitar essa denúncia. Não vai ser aceita. Acabou. Processo arquivado. O seu cliente aqui, ó, suspeito do roubo, tem nada contra ele. Acabou. Processo arquivado. O MP titular da ação penal gostou dessa decisão? Não. De uma decisão de rejeição de denúncia cabe o quê? Reze. Então, ele vai interpor reze para quem? Para o Tribunal de Justiça. Certo? Por quê? Porque ele quer ver essa decisão aqui mudada, modificada. Ele quer que a denúncia seja aceita. Chegou no Tribunal de Justiça aqui. Concordam comigo que até agora o seu cliente do roubo não está sabendo de nada disso aqui? Nada. Ele não foi intimado de nada disso. Aí, esse reze, esse recurso, chega no tribunal. O tribunal pega e fala assim, essa decisão aqui, ó, eu reformo. Aceita a denúncia. No que aceitou a denúncia, volta para o tribunal, volta para o juiz de primeiro grau, denúncia aceita, recebida. O juiz vai fazer o quê? Citar o acusado, o réu agora, o seu cliente, para oferecer RA. Resposta à acusação. Resposta à acusação. Porque tem uma denúncia
contra ele. Gente, olha a nulidade flagrante aqui. O nosso cliente ficou sabendo de tudo isso aqui depois de tudo feito. Então, isso aqui é nulo. O que tem que acontecer? Aqui, ó, no que o MP faz o reze, MP fez o reze. O juiz de primeiro grau tem que fazer o quê? Acusado? Suspeito? Tem um reze que vai subir para o tribunal para reformar minha decisão que rejeitou a denúncia. Então, eu vou te intimar para você contrarrazoar o recurso do MP e falar que a minha decisão tem que ser mantida. Mas o processo, se ele não subir, o processo não vai subir. O recurso não vai subir. Vai ficar parado. O juiz, ele tem que fazer o quê? Intimar você, intimar o seu cliente, para que vocês apresentem contrarrazões. E aí, sim, sobe contrarrazões e sobe reze para o TJ. Porque é a oportunidade do TJ analisar o que o MP tem a falar e o que você, defesa, tem a falar e decidir. Como que ele vai decidir ouvindo só uma parte? Cadê ampla defesa e contraditório? Então, isso aqui é nulo. Então, é isso que a súmula está querendo nos dizer. Se a gente não é intimado para apresentar contrarrazões desse recurso aqui, e a gente vai ficar sabendo disso tudo só aqui na frente, o que a gente vai poder fazer aqui na frente? Só RA. Só a resposta à acusação da denúncia. Sendo que a gente tinha uma decisão favorável a nós, que era a rejeição dessa denúncia. Entendeu? Então, eu preciso intimar a defesa, intimar o acusado para apresentar contrarrazões. Contrarrazões ao reze e subir tudo junto. Sobe reze e sobe contrarrazões no TJ. Aí sim, os 3 desembargadores vão falar. Rejeita, não rejeita, o que a gente vai decidir? E aí o processo vai seguir. Perdemos. Vai aceitar a denúncia, aí volta normal. Aí vai ser acusado para responder a resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, memoriais e sentença. Intimado para prestar contrarrazões. A prova te contou que tem um recurso, apelação, reze ou agravo em execução. A outra parte, tanto o MP quanto a defesa, elas precisam ser intimadas para contrarrazoar esse recurso. O recurso ele nunca pode chegar sozinho no tribunal. O tribunal precisa analisar o que as duas partes têm para falar, para poder julgar. Como é que ele vai julgar só o MP ou só a defesa? Ele precisa julgar o que ambas têm para falar. Quem está certo? Precisa ver os dois lados. Fechou? Entenderam a súmula? Jura? Quando fala contrarrazoar é porque já tem um recurso interposto. Já tem um recurso interposto. Você, advogado, foi intimado para fazer alguma coisa. Já tem um recurso interposto, você vai fazer o quê? Contrarrazões. O prazo do quê? Não. O prazo da contrarrazões é diferente do prazo do recurso. Aqui é tudo junto. Prazo único. Aqui, no recurso, o prazo é diferente. Depende se eu vou interpor ou se eu vou fazer razões. Mas a prova não vai te cobrar o prazo, mas os prazos são diferentes. Tá? Ó. Junto, então, da súmula. Todo mundo certinho? Agora o ROC, que eu falei para vocês. Agora nós vamos ver recurso de ROC. Lembra do ROC? Do habeas corpus? Denegou segmentar o habeas corpus, cabe o quê? ROC, denegou segmentar o mandado de segurança, cabe o quê? Dentro do TJ. Se eu tenho habeas corpus denegado no juiz de primeiro grau, cabe ROC? Tamo junto. Leonardo praticou um crime Leonardo praticou um crime que objetivamente admitiu a NPP. Concluída a investigação criminal e estando presente a justa causa, o promotor de justiça se recusou a fazer a proposta do ANPP, por entender que estava demonstrado que a conduta de Leonardo era habitual. Tudo bem até aí, né? Faculdade do MP. Diante da recusa do promotor de justiça em propor a ANPP, o juiz da comarca de Cascais, acolhendo o requerimento do advogado de Leonardo, remeteu o investigatório ao Ministério Público para se manifestar sobre o tema. Tá bom, nada demais. O MP apresentou ao juiz da vara criminal da comarca de Cascais uma proposta de ANPP para ser homologada. O juiz considerou insuficiente a condição de Leonardo pagar como prestação pecuniária a quantia correspondente a 2 salários mínimos a uma entidade pública, a ser indenizada pelo juiz da execução, devolvendo os autos ao MP para reformular a proposta nessa parte. Falou, e o que a gente precisa de mais importante? Que o juiz
não acolheu o ANPP. Dessa decisão do juiz que rejeita o ANPP, cabe o quê? Reze, decisão estranha. Não é nem condenatória, nem absolutória, nem é matéria do juiz da vara de execução, então cabe o quê? Reze. O MP manteve a proposta nos termos acordados com Leonardo, razão pela qual o juiz da vara criminal de Cascais, recusou-se a homologá-la. Dessa decisão vai caber? Reze. Sobre a decisão de não homologação da proposta do ANPP, assinale a opção que indica qual recurso cabível e quem poderá interpor. Cabe agravo previsto na LEP? Todo mundo concorda que não cabe agravo. Não é matéria de juiz da vara de execução. Não falou que a pessoa está presa, cumprindo pena, nada disso. Cabe apelação? Quando cabe apelação? Sentença condenatória ou absolutória. Então, nós já podemos riscar as duas apelações. Sobrou o quê? B. Fácil, gente. Não tem como errar. Vai ser uma decisão que não é nem condenatória nem absolutória. Vai ser qualquer outra coisa. Juntos? 2023. 5. O advogado Josefina, ré em processo criminal, entendendo que entre o recebimento da denúncia e o término da instrução, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal. Apresentou o requerimento antes mesmo de oferecimento de alegações finais, para que o juiz reconheça a extinção da punibilidade, sendo o pedido imediatamente indeferido pelo advogado. Gente, que decisão que é essa? Estranha, concordam? Nem condenatória, nem absolutória, nem tratando de matéria de LEP, não é vara de execução penal, nosso cliente não está preso, não tem progressão de regime. Vai caber o quê? Reze. Então, podemos já tirar a apelação e podemos já tirar... quando cabe o quarto testemunhável, quem lembra? Não. O que você estava fazendo quando eu estava falando na linha do tempo? Carta testemunhável cabe? Quando denega seguimento ao recurso. Qual recurso? Reze e agrave em execução. Show de bola? Carta testemunhável quando denega seguimento a reze e agrave em execução. Se eu tenho uma decisão que denegou seguimento à apelação, cabe o quê? É exceção. Não é reze. Não, gente, ROC é quando eu tenho denegado habeas corpus. Apelação. Não misturou de jeito nenhum. É reze. Vamos de novo? Vocês estão boiando. Eu tenho sentença condenatória e absolutória. Cabe o quê? Apelação interposta, nós, advogados, vamos fazer? Contra-razões. Apelação e contra-razões denegada. Não subiu para o tribunal, vou fazer o quê? Reze. Eu tenho uma decisão estranha. Rejeitou a ANPP, rejeitou queixa-crime, pronúncia. Vou fazer? Reze. A outra parte. Contra-razões. O juiz de primeiro grau não deixou subir esse recurso. Vou fazer o quê? Carta testemunhável. Agrave em execução de uma sentença de matéria de LEP. Vou fazer o quê? Contra-razões. Não subiu agrave em execução nem contra-razões para o tribunal. Vou fazer o quê? Carta testemunhável. O ROC é só quando denega habeas corpus. Não é quando denega esses recursos aqui. Fechou? Reclamação constitucional, nada a ver, né? Quanto que vai caber uma reclamação constitucional no processo penal? Materinha do Sandro. Quanto que vai caber uma reclamação constitucional no processo penal? É um exemplo, assim, que a prova pode vir te trazendo, ó. Top. Qual que é a súmula vinculante que nós temos no inquérito policial? Súmula vinculante 14. É direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito policial desde que devidamente documentados. O delegado não deixou você ter acesso aos autos do inquérito policial.
que você pode fazer? Reclamação constitucional. Por quê? Porque está violando uma súmula vinculante. Fechou? Faça então essa aqui, né? Ó. Já. Letra A. Letra A. 5, letra A. Por que letra A? Porque o juiz indeferiu uma decisão estranha. Não é nem condenatória nem absolutória. Combinado? Não, mas é um prazo muito aleatório. Não tem como vocês decorar o prazo do processo penal, vou dizer por quê. Senão vocês vão surtar. O recurso, eu tenho aqui a apelação, tenho rese, tenho carta testemunhável. Todo recurso ele tem duas peças. Uma peça vai ser de interposição, que eu vou interpor essa peça para o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau vai analisar se essa peça ela é tempestiva, se está o juízo de admissibilidade. Esse prazo, 5 dias, por exemplo. A outra peça que eu tenho que juntar no meu recurso chama razões, que vai subir para o tribunal. Essa peça tem outro prazo, 8 dias, por exemplo. Então, eu tenho quantos recursos que eu disse aqui? Vários. Cada um tem um prazo, um de razões, um de interposição. Fechou? Então, não alopra, não dá tempo de decorar prazo. Decora o cabimento, tá? Combinado? Que você vai acertar o cabimento. Sou sincera, não vai dar tempo de decorar prazo, é muito prazo. Fechou? Ó, Vinícius, sócio de um grande escritório de advocacia, especializado na área criminal. Ó, da intimação que eu falei para vocês. Recebeu no dia 2 de outubro de 2017 2 intimações de 2 clientes diferentes. A primeira intimação tratava-se de um juiz da Câmara Criminal, de determinado TJ denegando a ordem de habeas corpus. Gente, eu tenho TJ denegando a ordem de habeas corpus. Show. A segunda intimação foi da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, também denegando a ordem de habeas corpus. Denegou habeas corpus em juiz de primeiro grau, cabe? Mas dessa vez a medida havia sido apresentada, tá, em favor de Rubens, que figura como indiciado em inquérito, tá. Diante das intimações realizadas, insatisfeito com as decisões proferidas, Vinícius, para combater as decisões prejudiciais a Gilmar e Rubens, deverá apresentar o quê? Letra? É isso que ela vai te cobrar de Roque e Reze. Viu? Que ela te conta se quem está denegando é juiz de primeiro grau ou se quem está denegando é TJ. Não tem erro. TJ, Roque. Primeiro grau, Reze. Juntos? De novo, a mesma coisa. Mesma coisa. Reze. Recurso em sentido estrito. R-E-S-E. Reze. É uma abreviaturinha desse recurso. Letra A, então, né? 7. Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial, considerando que o delegado vem atuando com abuso e colocando em risco a liberdade de Vitor. O advogado do investigado apresenta habeas corpus perante o órgão competente. Para. Ele apresentou o habeas corpus perante quem? Mas quem que é o órgão competente? Quando da análise do habeas corpus, a autoridade competente entende por denegar a ordem. Considerando as informações narradas, o advogado de Vitor poderá recorrer da decisão. Qual que vai ser o recurso? Então, a gente já pode excluir letra C e letra D, todo mundo junto? Que não é Roque? Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o TJ foi o órgão competente? Não. Então, nossa resposta é letra B. Viu como cai Reze e Roque? E cai toda hora. Reze é onde? Roque. TJ. Reze. Roque. Vocês vão escrever isso num post-it e pregar no quarto? Reze. Primeiro grau. Roque. TJ. Não vão confundir? Na hora da prova com financeira ambiental, chega Reze e Roque, fala, e agora? Reze. Primeiro grau. Roque. TJ. Junto? Quando denega. Quando denega habeas corpus. Do mesmo jeito.
Mandado de segurança denegado no TJ cabe? ROC. Estou falando de TJ. TJ, ROC, TJ, ROC, TJ, ROC. Primeiro grau, res, primeiro grau, res, primeiro grau, res. Fechou? A letra A está errada por quê? Porque o órgão competente não foi o TJ. Porque quem que é a sua autoridade coautora? O delegado, não é? O delegado de polícia. Então, você interpôs a ordem de habeas corpus para quem? Para o juiz de primeiro grau. Então, o juiz de primeiro grau que denegou o seu habeas corpus. Porque aqui, ó, começou lá de baixo. Fechou? Se fosse começando de cima, né? Ó, de novo, vocês verem o tanto que cai, o tanto que cai. Em razão de uma determinada conduta de um juiz de primeiro grau, que atuava em uma vara criminal da comarca de Curitiba, o advogado Frederico ingressou com habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça, figurando como autoridade coautor o magistrado. A ordem de habeas corpus foi denegada por quem? Cabe o quê? Já excluo a letra A e já excluo a letra D, certo? O recurso ordinário vai para quem? STJ, né, gente? Por que STJ? Lembra aqui, ó. Ó. Cadê aquele nosso... Gente, essas canetas hoje estão uma bosta. Ó. Delegado de polícia. Mando para quem? Juiz de primeiro grau. Juiz de primeiro grau, mando para quem? TJ, mando para quem? STJ, mando para quem? STF, mando para quem? Adeus. Fechou? Jura? Brincadeiras à parte, mas beleza? Cabia nos dois. Cabe nos dois. Não tem como a gente suprimir instância e vir direto para cá para o Gilmarzinho para ele liberar nosso cliente. Combinado? Então, letra B. De novo. De novo, acho que é. Adão ofereceu uma queixa-crime contra Eva, por crime de dano qualificado. A queixa preenche todos os requisitos legais e foi oferecida antes do fim do prazo decadencial. Apesar disso, a rejeição da inicial pelo juiz competente. Para tudo. O que nós temos? Rejeição da denúncia, da inicial. É condenatória ou absolutória? Não é. Rejeitou. É esquisito. É matéria da LEP? Execução penal, progressão de regime, livramento condicional? Esquisito cabe o quê? Apelação? Mas quando que cabe? Condenatória aí? Carta testemunhável. Vocês errar, vou dar uma porrada. Carta testemunhável. Quando denego? Ou, tá certo, vai? Agravo em execução. Embargos infringentes. Ixi, pegou. Quando tem divergência. Quando a questão for não unânime. Mas vocês viram que aqui ela só colocou infringentes? Gente, olha aqui, ó. É infringentes e de nulidade o nome do recurso, certo? O infringentes tem um N. N lembra o quê? M. Então, é material. E nulidade? Processual. Fechou? Então, nossa resposta é letra A. De novo, ó. De novo, Roque. Ah, essa aqui, que você me perguntou mais cedo. Você vai conseguir ver direitinho qual que o juiz denegou. Se vai ser matéria processual ou se vai ser matéria material. Olha para você ver. Miguel foi denunciado pela prática de um crime de extorsão majorada pelo emprego de arma e concurso de agentes. Sendo a pretensão punitiva do Estado julgada inteiramente procedente, ou seja, ele foi condenado, e aplicado uma sanção penal em primeira instância de 5 anos e 6 meses de reclusão. Que recurso que ele fez? Nosso cliente, a gente defendendo Miguel, a gente vai fazer o quê? Apelação. Por quê? Porque ele foi condenado. A defesa técnica de Miguel apresentou recurso. Qual recurso? O que a gente falou? Preliminar de nulidade em razão de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Gente, esse item 1 é processual ou material? Processual, preliminar de nulidade. Então, processual.
Insuficiência probatória, já que as declarações da vítima, que não presta compromisso legal de dizer a verdade, não poderiam ser consideradas. Processual ou material? Processual, nós estamos falando de testemunha. As testemunhas que não chegaram na insuficiência probatória. Então, processual. 3. Que deveria ser afastada a causa de aumento do emprego da arma, uma vez que o instrumento utilizado era um simulacro de arma de fogo, conforme lá acostado aos autos. Processual ou material? Viu como que ela vai te cobrar embargos infringentes de nulidade? Ela vai te falar primeiro o que vocês estão alegando na defesa. O que vocês estão alegando no recurso. Não é difícil? Junto? Ouvi que não é difícil. A sentença foi integralmente mantida. Todos os desembargadores que participaram do julgamento votaram pelo não acolhimento da preliminar e pela manutenção da condenação. Houve voto vencido de um desembargador que afastava apenas a causa de aumento do emprego da arma. Então, nós temos decisão não unânime, divergente. Tudo bem que esse desembargador foi vencido. Cabe o quê? De não unânime, embargos infringentes e de nulidade. Na decisão dele, a decisão que ele foi vencido, ele estava falando apenas da causa do aumento do emprego da arma. Matéria ou processo? Qual recurso? Embargos infringentes. Só. O voto vencido não está falando de matéria processual. Somente embargos infringentes. Todo mundo viu isso claramente? Intimado do teor do acordo, o advogado de Miguel deve interpor, então, o quê? Qual que é a matéria que foi vencida? Afastar apenas a causa de aumento de emprego da arma. Letra D de dado. D de aprovação. Fechou? Embargos infringentes. Mas vamos ver as outras. Embargos infringentes e de nulidade. Primeiro, não tem nulidade. Buscando o acolhimento da preliminar, mas a preliminar foi unânime. Nós vamos alegar o quê? Não tem jeito. Sua absolvição? Como sua absolvição? Ele foi condenado e ele não tem matéria aqui para absolver. Embargos infringentes de nulidade na letra B, primeiro não tem nulidade. A mesma coisa, buscando o acolhimento da preliminar, a preliminar foi unânime. Por isso que, olha aqui, gente, na questão, nada é à toa, eu sempre falo isso, ele te falou aqui, todos os desembargadores votaram pelo não acolhimento da preliminar. Quer dizer, todos. Então, não tem o que a gente fazer com embargos infringentes de nulidade. Na letra C, apenas embargos de nulidade? Não. Buscando o acolhimento da preliminar? Não. Então, letra D, embargos infringentes, buscando o afastamento da causa de aumento de emprego da arma, apenas. Buscando o acolhimento da preliminar. Buscando que a preliminar seja aceita. Tá? Não? Volta? Eu tenho uma apelação. Eu tenho uma sentença condenatória. Nessa sentença condenatória, está condenando o meu cliente por extorsão pelo emprego da arma e concurso de pessoas. Ele foi condenado a uma pena X. A questão, ela não te traz mais elementos como que chegou nessa condenação. Mas ela te traz os elementos que você mais precisa. Ela te fala assim, na defesa, nós vamos alegar 3 coisas. Nós vamos alegar uma preliminar de nulidade. Não sei qual nulidade, a gente não viu o processo e a questão não te traz. Mas ela te falou uma preliminar de nulidade. Preliminar de nulidade é matéria processual. Isso não tem erro. Nulidade é matéria processual. No Código Penal a gente não vai ver nulidade. Agora, ele te traz que você também vai fazer uma defesa por insuficiência probatória, porque essa insuficiência probatória está te trazendo questão testemunhal. Tem um erro ali nas testemunhas. Por exemplo, nós não temos lá nos meios de prova testemunha proibida e testemunha dispensada. Testemunha proibida, o padre, o psicólogo, não pode testemunhar, mas testemunhou. Não pode. Matéria processual. Mas eu também estou no meu recurso falando assim, olha, essa qualificadora do crime de roubo, ela não tem que acontecer.
Não existe elementos para ter essa qualificadora. Qualificadora do crime de roubo está onde? No crime de roubo, no 157, no Código Penal. Então, o seu recurso está trazendo 3 coisas distintas. Ele te traz 2 matérias processual e uma material. Quando chegou nos 3 desembargadores para eles julgarem o seu recurso de apelação, os 3 falaram assim, não concordo com o Vinícius, com relação a essas 2 aqui, ó. Não concordo. Você perdeu por unanimidade esses 2. Mas um desembargador falou, não, peraí, eu concordo com o Vinícius nessa questão aqui. Acho que não tem que ter a qualificadora do crime de roubo. Mas ele foi só um. Os outros 2 falaram, não, eu acho que tem que ter a qualificadora. Então, aqui na qualificadora, que é matéria de material, de Código Penal, você tem um voto a seu favor. Então, não foi unânime. Então, de uma decisão de acórdão de 2º grau não unânime, você vai poder fazer o quê? Não unânime. Vai ter não unânime. Embargos infringentes e de nulidade. Só que esse recurso, a gente fala ele desse jeito, mas ele se destrincha. Eu vou ter só embargos infringentes quando o voto vencido do desembargador for sobre questão material. Eu vou ter só embargos de nulidade quando o voto vencido do desembargador for questão processual. Mas eu posso ter, ao mesmo tempo, um voto vencido que trata tanto de matéria de mérito quanto processual? Posso. Por exemplo, esse nosso desembargador aqui, ó, falou, não vou com vocês aqui não. Eu acolho essa preliminar de nulidade. Opa! Então, você tem um voto vencido que está acatando 2 coisas. Tanto matéria quanto processo. Então, você vai fazer embargos infringentes e de nulidade. Tudo junto. Por que que na resposta não vai ser a letra A? Porque a letra A está te trazendo os 2, ó. Ela te traz embargos infringentes e ela te traz nulidade. Não tem nulidade. Aí você já parava aí. Porque o voto vencido do desembargador não está trazendo matéria processual. Ele não acolheu a matéria processual. Por isso até que a questão te falou aqui, ó, que todos os desembargadores votaram pelo não acolhimento da preliminar. Porque a preliminar tratava de matéria processual. Então, você já excluía a letra A por causa da nulidade. Não é nulidade. A letra B, a mesma coisa. Não tem nulidade. O voto vencido não foi de matéria processual. Então, na letra C, ele te trouxe apenas embargos de nulidade. Também não. A letra D, somente embargos infringentes. Opa! Por quê? Porque o voto do desembargador foi apenas sobre a matéria da arma, da qualificadora, trazida no Código Penal. Fechou? Jura? Foi pela arma, que é uma qualificadora. Então, que está aonde? No Código Penal material. Certo? Ó, de novo, a mesma coisa. Pra vocês verem que cai. Marcos, advogado, atua em 2 causas distintas que correm perante a vara criminal da comarca de Fortaleza. Na primeira ação penal, Renato figura como denunciado em ação penal por crime de natureza tributária, enquanto na segunda ação penal, Hélio consta como denunciado pelo crime de peculato. Tá. Então, eu tenho 2 ações penais aqui. Entendendo pela atipicidade da conduta de Renato, o Renato está aqui e o Marcos está aqui. Entendendo pela tipicidade da conduta de Renato, Marcos impetra habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, em busca do trancamento da ação penal. Ah, eu trouxe essa questão aqui. Por quê, gente? Antes de vocês lerem. Lembra que a gente falou em habeas corpus, e habeas corpus cabe quando eu estou com a minha liberdade cerceada, ou na iminência de ter a minha liberdade cerceada? Fácil a gente verificar quando que cabe habeas corpus. Mas vamos supor que eu tenho um inquérito policial tramitando. Por exemplo, essas grandes operações, acontece muito. Odebrecht, todas essas operações grandes que aconteceram. Eu tenho um inquérito que tramita por anos. A investigação está lá, correndo, já tem 1 ano, 2 anos, a investigação está correndo. Isso para o seu cliente é ruim, concordam? Ele fica ali, gente, eu tenho um inquérito que não termina nunca, que eu não sei se eu vou ser indiciado, o relatório não conclui, e ele te contrata, advogado. Faz alguma coisa. Tem já 3 anos essa investigação, ou então essa investigação acabou de começar e eu não
sei por que eu estou figurando lá. Não tem indício de autoria, não tem prova da materialidade. Não, advogado, você tem que fazer alguma coisa. Aí você pensa, poxa vida, né? Não tem denúncia, então não tem como eu fazer a resposta à acusação. Está em âmbito de inquérito, não cabe recurso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um habeas corpus. Mas o fundamento do meu habeas corpus não vai ser porque eu estou com a minha liberdade cerceada, vou ser preso. Não. Eu vou pedir o habeas corpus, não é para pegar um alvará, é para trancar aquele inquérito policial. É para trancar aquele inquérito policial porque não tem justa causa. Ou porque tem uma flagrante atipicidade. Então, eu vou pedir para trancar este inquérito policial. A mesma coisa se eu tenho uma ação penal em curso. Está dentro do procedimento normal, é resposta à acusação, memoriais. Mas você pega e fala, gente, essa ação penal aqui não devia nem estar seguindo. Está flagrante aqui que não tem justa causa, não tem prova da materialidade, não tem indício de autoria para o meu cliente. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso chegar na sentença e ter uma sentença condenatória contra o meu cliente. Eu não posso. O que você vai fazer? Um habeas corpus também. Um habeas corpus para trancar essa ação penal. Então, sempre que vocês verem trancamento de inquérito, trancamento de ação penal, a resposta vai ser habeas corpus. Fechou? Entendendo pela tipicidade da conduta de Renato, Marcos aí, ó, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça em busca do trancamento da ação penal. Já em favor de Hélio, impetra mandado de segurança também perante o Tribunal de Justiça. Então, nós temos um HC e um mandado de segurança que foi impetrado aonde? No TJ. Se o TJ denegar esse habeas corpus e esse mandado de segurança, vai caber o quê? Já em favor de Hélio, impetra mandado de segurança também perante o Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o magistrado de primeira instância, de maneira recorrente, não estava permitindo o acesso aos autos do processo. Na mesma data, são julgados o habeas corpus e o mandado de segurança. Foi julgado por quem? Pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Sendo que a ordem de habeas corpus não foi concedida por maioria dos votos, enquanto o mandado de segurança foi denegado por unanimidade. O que você vai fazer, gente? Você tem habeas corpus e mandado de segurança denegado no TJ. O que você vai fazer? Roque nos dois casos. Junto, todo mundo? Chegaram bem bonitinho aqui? Roque nos dois casos? Alguém confundiu com embargos infringentes de nulidade? Não? Roque? Então, a resposta? Letra A. João foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado previsto no 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal. Em primeira instância, João foi absolvido. Se ele foi absolvido, cabe a apelação. Em sede de recurso de apelação apresentada pelo MP, houve provimento parcial do recurso, sendo o agente condenado de maneira unânime. Apesar da unanimidade na condenação, o reconhecimento da qualificadora restou afastada por maioria dos votos. Ademais, um dos desembargadores ainda votou pelo reconhecimento do privilégio do artigo 155, parágrafo 2º do CP, mas restou isolado e vencido. Insatisfeito com a condenação pelo furto simples, o Ministério Público apresenta embargos infringentes em busca do reconhecimento da qualificadora. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que o advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá defender o quê? Quando eu comecei falando em embargos infringentes de nulidade, o que eu escrevi para vocês embaixo? Que é um recurso exclusivo da defesa. MP não ingressa com embargos infringentes de nulidade. É só a defesa. É um recurso exclusivo da defesa. O MP poderia ter feito isso aqui? Não. Então, letra A. O não conhecimento dos embargos apresentados pelo MP e apresentar recurso de embargos infringentes em busca da absolvição de João. Gente, por que a letra A está errada? Não. Porque como é que nós, da defesa, vamos pedir absolvição se nós temos um voto vencido que é apenas tratante de qualificadora? Não tem como a gente pedir absolvição aqui. Não tem como. Junto? Não? O que ele está te falando? Que você, advogado, deve defender o quê? O não conhecimento dos embargos infringentes apresentados pelo MP. Certo, correto. Porque o MP não pode apresentar embargos,
porque é um recurso exclusivo da defesa. Mas aí ele está te falando que você tem que apresentar embargos infringentes em busca da absolvição do João. O voto vencido foi sobre o quê? O reconhecimento. Um dos desembargadores ainda votou pelo reconhecimento do privilégio. Reconhecimento do privilégio é embargos de quê? É matéria processual ou é matéria material? Reconhecimento do privilégio. O privilégio está onde, gente? Ele ainda te trouxe artigo 155, parágrafo 2º do CP. Se é material, eu vou fazer o quê? Infringentes. Até aqui tudo certo? Então, o advogado poderia prestar embargos infringentes? Poderia. Concordam? Mas em busca da absolvição? Por quê? Porque no meu recurso de embargos infringentes, qual que vai ser a minha tese de defesa? O que o desembargador falou? Ele só falou o quê? Que reconhece o privilégio. Se reconhecer o privilégio, eu vou ser absolvido? Não, eu vou ter só uma causa de diminuição de pena. Mas eu vou continuar sendo condenado? Vou, então não poderia pedir absolvição. Junto. Jura? Material. Olha aqui, ó. Ele ainda te deu a dica. O reconhecimento do privilégio está onde? No CP. Tudo que está no CP é material, tá? Letra B. O conhecimento e não provimento dos embargos. O conhecimento? Gente, o recurso, ele não tem que ser sequer conhecido. Ele tem que ser não conhecido e não provido. O MP não pode ingressar com esse recurso. Então, eu não posso conhecer desse recurso. Muito menos piorou dar provimento, entendeu? Então, a letra B é o não conhecimento do recurso e não o conhecimento. Todo mundo junto? Tá muito com a carinha de assustada. Letra B, tudo certo? Na letra C, o não conhecimento dos embargos infringentes apresentados pelo MP, corretíssimo. E apresentar embargos infringentes, corretíssimo. Em busca do quê? Do reconhecimento do privilégio. Letra C. Por que não é a letra D? Porque está pedindo um conhecimento. Gente, o recurso, quando eu entro com recurso, eu tenho que pedir para ele, primeiro, ser conhecido. Segunda fase, pedido principal de recurso. O conhecimento e provimento. Uma coisa é os desembargadores conhecer do recurso. Eu estou conhecendo do recurso porque o seu recurso é tempestivo, porque o seu recurso preenche ali os requisitos da legitimidade. Conheci. Conheci o recurso, quer dizer que eu ganhei o recurso? Não. Eu preciso dar provimento. Quando a gente lê aquela jurisprudência, tem assim, ó, recurso conhecido e não provido. Então, o recurso ele vai ser conhecido, porque está dentro da admissibilidade, está dentro da fungibilidade. Agora, conhecido, provimento é outra coisa. Então, aqui, pelo MP não poder sequer apresentar esse recurso, então ele sequer tem que ser conhecido. Provido, então, nem se fala. Junto? Jura? Bora terminar isso aqui para a gente tomar um cafezinho. Oi? Se eu tenho um recurso conhecido e provido, quer dizer que eu ganhei o recurso. Isso. Ó, estamos terminando essa parte. Maurício foi denunciado pela prática do delito de estelionato perante a primeira vara criminal de justiça de Belo Horizonte. Por entender que não havia justa causa para a ação penal, o advogado contratado pelo réu, impetrou habeas corpus no TJ. Provavelmente o TJ vai denegar. Por maioria dos votos, denegou, cabe o quê? Gente, vocês viram tanto que cai. Denegação de habeas corpus. Denegação de habeas corpus para o juiz de primeiro grau, cabe o quê? Primeiro grau. Reze, bom dia. Denegado no tribunal. ROC. Então, qual que é a resposta? Letra? C, gente. Não, quem falou C? Não, por favor, mas por que a gente errou? Pensa assim, ó. Recurso especial e recurso extraordinário é quando a gente infringiu lei federal ou infringiu a Constituição. Disse essa palavra denegou habeas corpus, denegou mandado de segurança, é ROC ou reze. Fechou? Muito bem. 14, tá acabando. Esse aqui é facinho, eu nem falei dele nas nossas linhas do tempo. Mas o recurso, ele se estende a todos.
desde que não tenha matéria pessoal, certo? Então, ó, eu tenho um concurso de pessoas. Joãozinho, Maria e Zezinho. Joãozinho, Maria e Zezinho foram condenados por crime de roubo. Só a Maria ingressou com apelação. E a Maria conseguiu a absolvição. Mas o João e o Zezinho não recorreram. Essa apelação aqui vai favorecer os dois? Vai. Desde que não tenha matéria pessoal. Por exemplo, Maria ingressou com apelação e ela pediu causa de diminuição de pena ou prescrição por causa da idade dela. Ela é menor de 18, ela é menor de 21. E aí concederam. Nesse caso, essa decisão vai favorecer os outros dois? Não, porque só favorece se for matéria que não seja pessoal. É isso que a questão vai te trazer. Mas, ó, antiga, ó, pode vir, hein? 2014, aí nunca mais veio sobre isso. Tiago e Andréia agiram em concurso de agente em determinado crime. O processo segue seu curso natural, combinando com sentença condenatória, na qual os dois são condenados. Quando da interposição do recurso, apenas Andréia apela. O recurso é julgado. Na decisão, ó, fundada em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal, os julgadores decidem pela absolvição de Andréia. Vai favorecer o Tiago? Vai. Nesse sentido, diante apenas das informações apresentadas pelo enunciado, assinale a afirmativa correta. Andréia será absolvido e Tiago continuará condenado? Tiago também vai ser absolvido. Andréia e Tiago serão absolvidos, pois os efeitos da decisão serão estendidos a estes, devido ao fato de a decisão ter sido fundamentada em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal. Correto, né? Letra B, mas vamos ver as outras. André e Tiago serão absolvidos, porém será necessário interpor recurso especial? Oi? Uai. Por que você vai interpor recurso especial, gente? André será absolvido e Tiago continuará condenado? Hello, né? Caio, Mef e Tício, nossa, essa é antiga, hein? Estão sendo acusados pela prática do crime de roubo. De novo, em concurso. No curso da instrução criminal, ficou comprovado que os 3 acusados agiram em concurso para a prática do crime. Os 3 acabaram condenados e somente um deles recorreu da decisão. A decisão do recurso interposto por Caio aproveitará os demais sempre? Sempre não. Se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros? Sim. Mas vamos ver as outras. Sempre aproveitará apenas ao recorrente? Aproveitará os demais, desde que eles tenham expressado consentimento nos autos. Sempre tem uma aleatória, né? Que você fala, oi? Hã? Nada a ver. Acabando. Letra B de bola. Daniel foi autor de um crime de homicídio doloso consumado em desfavor de William. Após a denúncia, ao fim da primeira fase do procedimento bifásico dos crimes dolosos contra a vida, Daniel foi pronunciado. Ah, rapidinho, antes dessa. Olha aqui. Se eu estou falando de júri, a gente muda só uma coisinha, coisa pouca. Pouquinha. Ó. Se eu estou falando de júri, olha aqui. Júri. Lembra que júri tem 2 fases. A primeira fase e a segunda fase. Se eu estou te trazendo a primeira fase, é aquela normal. Eu tenho denúncia. Essa denúncia foi oferecida pelo MP para o juiz. O juiz recebeu. No que ele recebeu, mandou citar o acusado. O acusado, no prazo de 10 dias, apresentou resposta à acusação. Marcou a audiência de instrução e julgamento. Todo mundo junto tem aqui. Todo mundo fez memoriais, as alegações finais, MP e defesa. E aqui eu vou ter uma sentença. Se eu tivesse trabalhando qualquer outro crime que não fosse tribunal do júri, eu poderia ter uma sentença condenatória ou absolutória. No júri, eu vou ter 4 sentenças. Ou eu vou ter uma sentença de pronúncia, ou eu vou ter uma sentença de impronúncia, ou eu vou ter uma sentença de absolvição sumária,
ou eu vou ter uma sentença desclassificando o crime. De sentença, nós sabemos que cabe recurso. Agora, que são elas? Qual é o recurso? Aqui não tem como errar. Pronúncia e desclassificação não são consoantes? Impronúncia e absolvição não são vogal? O que é vogal? A, E, I, O, U. Então, impronúncia e absolvição, vogal. Se cabe vogal, cabe um recurso com vogal. Qual que é o recurso com vogal? Apelação. Qual que é o recurso que nós temos com consoante? Show, primeira fase. Vamos supor que a gente entrou na segunda fase. Ele foi pronunciado. Nosso recurso foi improvido. Ele foi pronunciado, ele vai para o conselho de sentença. Lá com os jurados. Vai ter lá audiência de instrução, tudo, pá. No final, o juiz vai proferir outra sentença. Aqui, aí sim, ele vai proferir uma sentença ou condenatória ou absolutória. De uma sentença condenatória ou absolutória cabe o quê? Fechou sobre o júri? Sobre os recursos? Vixe, minha letra ficou horrível, né? Aqui? Conselho de sentença, jurados. Jurados. Os jurados. Citou o acusado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Fechou? Então, vai. Então, ele foi pronunciado. De pronúncia cabe o quê? Reze. Inconformado, o advogado do acusado interpôs o recurso cabível, que é reze. Mas o juiz de primeira instância, ao realizar o primeiro juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso. Ele negou seguimento a quem? Ao reze. De negação de seguimento ao reze cabe o quê? ROC é só quando denega seguimento ao habeas corpus. Denegou seguimento ao reze cabe o quê? Carta testemunhável. Mas o juiz de primeira instância, ao realizar o primeiro juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso. Novamente, inconformado com a decisão, o defensor de Daniel impetrou nova medida. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o recurso interposto da decisão de pronúncia. Reze, certo? Então, nós podemos excluir letra A e letra D. Todo mundo chegou até aqui? E a medida para combater a decisão que denegou o recurso. Carta testemunhável. Letra C. Gente, denegou seguimento ao habeas corpus, vocês vão falar o quê? ROC. HC é pequenininho. ROC também é pequenininho. HCI, ROC. Denegou seguimento a um recurso grande, reze, agravo em execução. Vai caber o quê? Um recurso grande, carta testemunhável. Fechou? Denegou segmento à apelação. Reze. Último, para a gente tomar um café para vocês darem um up. Negou segmento ao recurso. Aí você precisaria saber, ele negou segmento a qual recurso? Ao reze. Por quê? Porque a decisão foi de pronúncia. De pronúncia cabe reze. Então, o primeiro recurso é reze. Se eu tenho denegação de reze, vai caber? Última. Antônio foi denunciado e condenado pela prática de um crime de roubo simples, a pena privativa de liberdade de 4 anos, a ser cumprida em regime fechado e 10 dias multa. Publicada a sentença no Diário Oficial, o advogado do réu se manteve inerte. Antônio, que estava preso, foi intimado pessoalmente em momento posterior, manifestando interesse em recorrer do regime de pena aplicada. Diante disso, 2 dias após a intimação pessoal de Antônio, mas apenas 10 dias após a publicação no Diário Oficial, sua defesa técnica interpôs recurso de apelação. O juiz de primeira instância denegou seguimento à apelação. Denegou seguimento à apelação, cabe o quê?
Letra. Opa! D de dado. Gente, isso aqui não existe. Recurso de agravo. Carta testemunhável cabe quando? Quando dá problema no res. Ou no agravo em execução. Não vão esquecer dele, porque vocês viram que nunca cobrou? Denegando agravo em execução? Então, denegando agravo em execução vai caber também carta testemunhável. Recurso grande, denegação grande. Vamos lembrar assim. HC, ROC. No RESE, no recurso sentido estrito. E o recurso ordinário cabe quando? A gente não acerta, que senão nós vamos ficar aqui até 11 horas. E mandado de segurança. Fechou? Em âmbito de TJ. Denegou habeas corpus em primeiro grau, cabe? Juntos? Fechamos recurso? Denegou habeas corpus em segundo grau, cabe? ROC. Denegou habeas corpus em primeiro grau, cabe? RES. Vocês precisam saber só isso. Denegou habeas corpus em segundo grau é ROC. Denegou habeas corpus em primeiro grau é RES. Decisão estranha, RES. Sentença condenatória absolutória, denegou RES. Denegou recurso em sentido estrito, denegou agravo em execução, denegou habeas corpus em tribunal, denegou habeas corpus em primeiro grau, condenatória absolutória, decisão de pronúncia, decisão de impronúncia, apelação, decisão do júri de desclassificação, decisão do júri de absolvição sumária, a vogal com vogal, consoante com consoante. Show sobre recurso? Bora tomar um café. Bora tomar um café.